A flor da vida é o nome dado a uma figura geométrica mística que é composta por vários círculos sobrepostos dispostos uniformemente. Tem 7 ou mais círculos que se cruzam com o mesmo diâmetro que se sobrepõem de forma que o centro de cada círculo esteja na circunferência dos 6 próximos círculos. Os círculos circundantes podem não estar totalmente desenhados e, portanto, a flor da vida é composta de círculos e arcos lentes. A figura deve ser um símbolo de geometria sagrada, que é uma representação sagrada das formas fundamentais de tempo e espaço. Acredita-se que eles contenham os blocos de construção da vida no universo e representem a fonte de toda a vida, bem como sua interconectividade. Várias figuras e padrões, como a semente da vida, o ovo da vida, a árvore da vida, o fruto da vida, os sólidos platônicos, o cubo de Metatron, o meio áureo, etc., afirma-se que derivaram da flor da vida e que todas essas figuras representam crenças espirituais específicas. A flor da vida guarda um segredo pelo qual se pode descobrir o padrão mais importante e sagrado do universo. Esta é a fonte de tudo o que existe. Isso é chamado de fruto da vida. Contém 13 sistemas de informação. Cada um explica um outro aspecto da realidade. Portanto, esses sistemas são capazes de nos dar acesso a tudo, desde o corpo humano até as galáxias. No primeiro sistema, por exemplo, é possível criar qualquer estrutura molecular e qualquer estrutura celular viva que existe no universo. Em síntese, toda criatura viva. Se você sobrepor um mapa depois de acertar a escala com a flor da vida, todos os locais sagrados, monólitos, etc., ficarão no centro dos 6 membros. A semente da vida é composta por 7 círculos com simetria sextupla, formando um padrão de círculos e lentes, que atua como um componente básico do desenho da flor da vida. A semente da vida é um símbolo que representa os 7 dias da criação. O primeiro passo para formar a semente da vida ou flor da vida é começar um círculo como um modelo 2D ou uma esfera como um modelo 3D. De acordo com algumas crenças religiosas, o primeiro passo na construção da semente da vida foi a criação do octaedro por um criador divino ou Deus. O próximo passo, feito pelo Criador, foi girar a forma de seus eixos. Desta forma, uma esfera é formada. Diz-se que a consciência do Criador existe dentro da esfera e a única coisa que existe fisicamente é a membrana da própria esfera. Este primeiro passo não deve ser confundido com o primeiro dia, sendo este último uma alusão aos 7 dias da criação. Acredita-se que o primeiro dia seja a criação da Vésica Piscis, depois a criação do tripé da vida no segundo dia, seguido por uma esfera adicionada para cada dia subsequente, até que as 7 esferas de construção da semente da vida sejam alcançadas no sexto dia da criação. O sétimo dia é de descanso, conhecido como sábado ou Shabat. Após a criação da semente da vida, o mesmo movimento de vórtice continuou, criando a próxima estrutura conhecida como ovo da vida. Essa estrutura forma a base da música, pois as distâncias entre as esferas são idênticas às distâncias entre os tons e meio-tons da música.
Também é idêntica à estrutura celular da terceira divisão embrionária. A primeira célula se divide em 2 células, depois 4 células, depois 8. Portanto, esta mesma estrutura, sendo mais desenvolvida, cria o corpo humano e todos os sistemas de energia, inclusive aqueles usados para criar o Merkaba. Se continuarmos criando mais e mais esferas, acabaremos com a estrutura chamada flor da vida. A flor da vida é o nome moderno dado a uma figura geométrica composta por múltiplos espaços uniformes e círculos sobrepostos. Eles são organizados para formar um padrão semelhante a uma flor com simetria 6 vezes. A forma mais comum da flor da vida é o padrão hexagonal, onde o centro de cada círculo está na circunferência de 6 círculos circundantes do mesmo diâmetro, composto por 19 círculos completos e 36 arcos circulares parciais, rodeados por um grande círculo. É considerado por alguns como o símbolo da geometria sagrada, contendo antigos valores religiosos que representam as formas fundamentais do espaço e do tempo. Nesse sentido, é uma expressão visual dos tecidos conectados da vida em todos os seres e acredita-se que contenha um tipo de registro acástico das informações básicas de todos os seres vivos. A flor da vida pode ser encontrada em todas as principais religiões do mundo e contém os padrões da criação conforme eles saíram do grande vazio. Tudo é feito a partir do pensamento do Criador. No século XIII, um grupo cabalístico da França conseguiu, através da interpretação geométrica, dividir todo o alfabeto hebraico em ordem usando a semente da vida. O alfabeto resultante foi notavelmente semelhante ao do sábio religioso Rashi, que escreveu seus comentários sobre o Antigo Testamento naquela época na França. A flor da vida contém um símbolo secreto através do qual se pode descobrir o padrão mais importante e sagrado do universo. Esta é a fonte de tudo o que existe. É chamado fruto da vida. Contém 13 sistemas de informação. Cada um explica um outro aspecto da realidade. Portanto, esses sistemas são capazes de nos dar acesso a tudo, desde o corpo humano até as galáxias. No primeiro sistema, por exemplo, é possível criar qualquer estrutura molecular e qualquer estrutura celular viva que existe no universo. Em síntese, todas as criaturas vivas. Existem muitas crenças espirituais associadas à flor da vida. Por exemplo, representações dos 5 sólidos platônicos são encontradas no símbolo do cubo de Metatron, que pode ser derivado do padrão da flor da vida. Esses sólidos platônicos são formas geométricas que atuam como um modelo a partir do qual toda a vida brota. O símbolo do fruto da vida é composto por 13 círculos retirados do desenho da flor da vida. Diz que o fruto da vida é o projeto do universo, contendo a base para o design de cada átomo, estrutura molecular, forma de vida e tudo o que existe. Contém a base geométrica para o delineamento do cubo de Metatron, que revela os sólidos platônicos. Se o centro de cada círculo for considerado um nó e cada nó estiver conectado a outro nó com uma única linha, um total de 78 linhas são criadas, formando uma espécie de cubo de Metatron. O símbolo da árvore da vida pode ser derivado da flor da vida. A árvore da vida é um conceito, uma metáfora para a descendência comum e um motivo em vários mundos teológicos e filosóficos.
Isso foi historicamente adotado por alguns cristãos, judeus, herméticos e pagãos. Junto com a semente da vida, acredita-se que assina parte da geometria que acompanha o ciclo da árvore frutífera. Essa relação está implícita quando essas duas formas se sobrepõem. A árvore da vida é mais amplamente reconhecida como um conceito dentro da Cabala, usado para entender a natureza de Deus e a maneira pela qual ele criou o mundo do nada. Os cabalistas desenvolveram esse conceito em um modelo completo da realidade, usando a árvore para representar um mapa da criação. A árvore da vida tem sido chamada de visão do mundo da Cabala. Alguns acreditam que a árvore da vida da Cabala corresponde à árvore da vida mencionada em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Os sólidos platônicos são 5 estruturas cruciais, pois são os blocos de construção da vida orgânica. Essas 5 estruturas são encontradas em minerais, formas de vida animadas e orgânicas, som, música, linguagem, cubo de Metatron, etc. Também é considerado um glifo sagrado, usado para afastar os maus espíritos. O Templo de Osíris, em Ábidos, contém os exemplos mais antigos conhecidos da Flor da Vida. Não se sabe exatamente há quantos anos essas inscrições existem. Alguns sugerem que elas existem há mais de 6.000 anos e podem datar de 10.500 anos antes de Cristo. Possivelmente 5 padrões da Flor da Vida foram identificados em uma das colunas de granito e outros 5 em uma coluna em frente ao Osirion. Alguns são tão fracos e difíceis de distinguir. Este templo dourado na Índia também foi primorosamente projetado e tem muitos aspectos simbólicos. A Flor da Vida também aparece no passeio pelo Templo Dourado. O cristianismo tem muitas conexões simbólicas com a Flor da Vida, em particular a semente da vida e os componentes dentro da semente da vida têm um forte significado cristão para eles. Esses componentes são o octaedro esférico, a vésica Piscis, o tripé da vida e a árvore da vida Cabala. Além disso, o símbolo do cubo de Metatron é delineado por um componente da flor da vida e apareceu na arte cristã. Hoje, Jesus é conhecido como o peixe. Até os cristãos modernos usam o peixe para representar o cristianismo. A Cabala, historicamente estudada pelos seguidores do judaísmo, tem algumas conexões simbólicas com a flor da vida. A flor cheia contém a árvore Cabala da vida, o símbolo da árvore da vida, e pode ser derivado do desenho da flor da vida. É estudado como parte dos ensinamentos da Cabala. Além disso, o símbolo do cubo de Metatron, encontrado conectando os centros de cada círculo no fruto da vida, é visto em primeiros escritos cabalísticos. Na entrada da Cidade Proibida, um antigo palácio imperial em Pequim, construído em 1400, a própria Flor da Vida pode ser vista sob as garras do cachorro de Fu, um dos chamados Leões Guardiões. Este palácio foi o lar de 24 imperadores das dinastias Ming e Qing. Poderiam os cachorros Fu ser não apenas um símbolo da proteção dos edifícios e de seus habitantes, mas os guardiões do conhecimento e de como funcionam as energias universais? O antigo círculo de pedras de Stonehenge, simbolizando a flor plena da vida, o padrão geométrico hexagonal no qual se baseia a teia de energia natural da Terra.
uma porção da rede mundial que envolve o planeta de forma invisível. A grade é baseada na flor da vida completa e no hexágono hexagrama. O diâmetro do primeiro círculo foi calculado traçando uma linha de Orkney a Stonehenge. Coincidentemente, a linha passa pela capela de Roslin, que fica exatamente no centro. Essa pode ser a verdadeira linha rosa. Todos os sítios antigos da Europa, círculos de pedra simbolizando a flor, podem ser encontrados em uma dessas linhas. A rede também conecta todos esses sites antigos. Muitos dos locais sagrados mais antigos estão localizados no centro de 6 pontos. Os componentes da flor da vida também fazem parte do trabalho dos alquimistas. O cubo de Metatron é um símbolo derivado da flor da vida, que foi usado como um círculo ou um círculo de contenção da criação. Leonardo da Vinci estudou as formas da flor da vida e suas propriedades matemáticas. Ele desenhou a flor da vida, bem como vários componentes, como a semente da vida. Ele desenhou figuras geométricas representando formas como os sólidos platônicos, uma esfera, um toroide, etc. E também usou a proporção áurea de Φ em seu trabalho. Tudo o que pode ser derivado do design da flor da vida. O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, Merkaba, Estrela de Davi, Proporção Áurea, Espiral da Consciência, a Flor da Vida e o embrião humano encontra-se também na divisão celular embrionária como o elemento primordial da vida. A célula se divide em 2, depois 4, 8 e assim por diante. Diz que a forma do ovo da vida é a forma de um embrião multicelular em sua primeira hora de criação. Desde os tempos antigos, o homem acredita que o Todo-Poderoso baseou a criação do universo em um plano geométrico. Essa crença é apoiada pela ocorrência com incrível consistência de certos padrões na natureza. Estas geometrias sagradas e proporções matemáticas, proporções e harmônicos foram encontrados na vida natural, na luz, na música, na cosmologia, etc. O único padrão geométrico que vem de toda a criação é a flor da vida. Esta imagem se manifesta na realidade física, pensamentos, emoções e muito mais, e contém 13 sistemas de informação que oferecem acesso a cada realidade, incluindo o corpo humano e as galáxias cósmicas. Uma única consciência está por trás de toda a criação. Todas as formas de vida emergem de padrões, códigos geométricos atemporais que deveriam estar escondidos na flor da vida, que foi realizada pelo Espírito. Muitas coisas no ambiente natural imitam o padrão da flor da vida, como o favo de mel e flocos de neve. Do grande cosmos, galáxias e estrelas que giram em torno de nossos fios de DNA, pétalas de flores, abacaxis, galhos de árvores, conchas, diamantes, cristais ou as menores partículas vivas, todos são baseados nos mesmos princípios da geometria sagrada. O símbolo do ovo da vida lembra a forma de um embrião multicelular nas primeiras horas da criação. Outra figura sagrada é a sequência de Fibonacci, eventos biológicos como a disposição das folhas no caule, as pinhas, a ramificação da árvore, a floração das alcachofras, as sementes no girassol, o número de machos e fêmeas em uma colmeia são exemplos da sequência de Fibonacci presente na natureza.
Observem os círculos nas plantações, padrões consideráveis resultantes do achatamento nas lavouras que surgiram em diferentes partes do mundo, seguindo o padrão da flor da vida. Muitos acreditam que esses círculos nas plantações foram criados por alienígenas. Isso dá origem à crença de que esses conceitos geométricos marcantes, o símbolo da flor da vida, tem sido reverenciado por culturas em todo o mundo ao longo da história como um símbolo da essência da vida. Os padrões geométricos e as estruturas que ele contém são considerados uma fonte constante de vida e facilitaram vários projetos em todo o cosmos. As distâncias entre as estrelas, luas e planetas, as proporções do corpo humano, os arranjos da pinha e outras configurações biológicas refletem as origens na imagem divina da flor da vida.